Olá! Nossa aula de hoje é de Natureza e Sociedade e vamos usar este livro aqui. Vocês vão abrir este livro na página 152 e na página 153. Aqui temos um texto que fala sobre o desmatamento e a extinção das espécies. Vamos ler. O desmatamento compromete o equilíbrio de diversos ecossistemas. Ele pode ser provocado pela exploração indiscriminada dos recursos da natureza, pelo crescimento das cidades e pelo desenvolvimento de atividades agropecuárias. Para ampliar áreas de cultivo e de pastagem, o desenvolvimento da agropecuária, vastas extensões de vegetação nativa são desmatadas. O desmatamento pode causar a extinção de animais porque destrói o ecossistema onde vivem, eliminando os elementos necessários à manutenção das espécies. Um exemplo disso é a quebra da cadeia alimentar. Se determinada planta que serve de alimento para um animal for eliminada, esse animal pode morrer. Sem esse animal, outros que dele se alimentam também poderão morrer e assim por diante. No Brasil, a araucária e o mogno brasileiro são algumas espécies vegetais ameaçadas de extinção. Entre os animais ameaçados de extinção, podemos citar o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e o cervo do Pantanal. Aqui temos uma imagem do lobo-guará e uma imagem do tamanduá-bandeira. Aí temos as nossas questões. Analise. 1. De acordo com o texto, quais atividades podem provocar o desmatamento? Tá fácil. Aqui na página 153. O exemplo descrito no texto se refere a qual dessas atividades? Quais são as consequências dela? Então, aqui eu achei que a pergunta está um pouco confusa, eu vou ajudar vocês. O exemplo do texto, ele fala sobre o desenvolvimento da agropecuária. E as consequências dessa atividade são, por exemplo, o desmatamento e a extinção de animais, tá? Então, aqui a Pro já ajudou, porque eu achei que a pergunta está um pouquinho confusa. E como eu não estou na sala de aula para ajudar vocês, ou para nós fazermos juntos, então a Pro já está aqui dando, né, essa respostinha aqui. Então, aqui nós vamos colocar que é o desenvolvimento da agropecuária e as consequências dessa atividade são o desmatamento e a extinção dos animais. 2. Quais plantas ameaçadas de extinção foram citadas no texto? E animais? Então, aqui vocês vão colocar quais plantas e animais foram citados no texto que estão ameaçados de extinção. Organize. 3. Complete o esquema de acordo com as informações do texto. Então, aqui temos causa e consequência. Causa, desenvolvimento da agropecuária. Consequência, a nossa consequência é o desmatamento. E a causa? Desmatamento. A consequência é a extinção dos animais. Nossa letra da Pro, ó, uma maravilha. Só que não, né? Mas tudo bem. Escreva. 4. Observe a imagem. Ela mostra um exemplo de cadeia alimentar. Então, esta imagem, ela mostra um exemplo de cadeia alimentar. A anta, ela se alimenta de folhas e frutos. E a onça-pintada se alimenta da anta. O que pode acontecer se houver desmatamento nesse ecossistema? Então, se houver o desmatamento, o que acontece aqui? Se a anta se alimenta das folhas e dos frutos, o que vai acontecer se isso aqui ficar tudo seco? Sem folhas, sem árvores, sem frutos, se não tiver nada, se tiver tudo seco. E o que vai acontecer com a onça também?
Escreva um texto expondo uma das causas do desmatamento e a consequência disso para a anta e a onça pintada. Lembre-se de dar um título ao texto. Então, aqui no caderno, vocês vão escrever um texto expondo uma das causas do desmatamento e a consequência disso para a anta e a onça pintada. Lembre-se de dar um título para o texto, tá bom? Por hoje é só. Boa aula. Não se esquece, quando terminar, envia a atividade para a sua professora ou seu professor corrigir.